é a seguinte: sentimento de pesar ou dor. Porque assim, a definição de luto que está no dicionário é a seguinte: sentimento de pesar ou dor pela morte de alguém. Então, a gente está falando de um assunto que está diretamente ligado à questão da morte. A gente sabe que essa palavra ela é utilizada hoje em outras situações de perda, né? Não só da morte, mas de perda. Por exemplo, o divórcio. O divórcio, os envolvidos, os que estão se divorciando, passam por um processo de luto. Já ouvi que é um luto mais difícil porque é luto do defunto vivo, né? De vez em quando você vê o cadáver, né? Você é obrigado a ver o cadáver. Então, é um luto que tem as suas características. Se alguém viaja, alguém que você gosta, vai morar em outra cidade, você vai ver menos, você entra em luto. Se você sai do emprego, se você se aposenta, são situações em que você perde coisas importantes, né? E esse sentimento de pesar é chamado de luto, né? É um sentimento psicológico, emocional, psicológico, que traz esse pesar e que te obriga a um movimento emocional, né? Mas o luto, ele é basicamente descrito para a morte de alguém. Essa questão da morte é uma questão muito importante para nós ocidentais, porque nós nos recusamos terminantemente a aceitar essa realidade. Nós tratamos a morte como se fosse alguma coisa, assim, não vamos falar disso, deixa para lá, né? Enquanto os orientais, eles aceitam de uma maneira mais tranquila a questão da morte. Eu lembro que quando eu estava fazendo pós-graduação, lá na Escola Paulista, em São Paulo, eu lembro que eu pensei, puxa vida, nós estamos num ambiente de vários professores, formadores de opinião. Eram professores de faculdade de medicina do Brasil inteiro, e formadores de opinião. E eu resolvi fazer uma pesquisa sobre o médico diante da morte. Eu fiz um questionário para saber a opinião dos colegas sobre a questão da morte. Eram médicos, o médico convive com a morte. Eram professores. E quando eu entregava os questionários, alguns deles não queriam responder. Eu falei, mas esse assunto é muito mórbido, por que você quer estudar a morte? Né? E inclusive oncologistas. Então, eu achei aquilo bizarro, né? Uma coisa estranha. E eu sempre digo isso, mas parece que eu estou sendo assim, inconveniente. Mas eu não sei se vocês sabem, todo mundo aqui nessa sala vai morrer. Né? Os que estão assistindo também. Todo mundo vai morrer. Né? E vocês vão morrer pela mesma causa que todos morrem. Chama nascimento. Se você nasceu, você vai morrer. E por que a gente não aceita isso? Por que a gente fica tão incomodado com isso? Por que isso é uma coisa tão difícil para a gente pensar? É claro que a morte, ela não é agradável, né? A despedida não é agradável. A perda, entre aspas, né, que eu comecei falando de perdas, não necessariamente a morte é uma perda, mas é a maneira como a gente enxerga ela. Mesmo assim, a perda não é agradável, né? Então, será que é um assunto para ser evitado? Ou é um assunto para ser discutido, conversado? A gente é criado para evitar a morte. A gente cresce com medo da morte. Eu conto sempre essa história também do Bob. Tinha uma amiga que ela foi numa feira, em algum lugar assim, e estavam distribuindo uns peixinhos. E o filho queria, porque queria o peixinho, ela comprou o peixinho e o aquário, aqueles aquários redondos, que não oxigena a água, né? O peixinho, geralmente, o peixinho dourado, king, não sobrevive naquele aquário redondo. Aquele aquário é só para um tipo de peixe, que é o beta. Aí colocaram lá o peixinho e todo dia o filho colocava comida para o peixinho.
Oi Bob, bom dia, ia tomar o café da manhã dele. Aí um dia ela chegou em casa e o Bob estava morto. E ela entrou em pânico, foi numa loja de animais, comprou um outro peixinho e colocou lá. O peixinho era da mesma cor, mas não era muito parecido. No dia seguinte ela ficou observando, o filho dela chegou, botou a comida, oi Bob, e sentou para tomar o café da manhã. E esse também morreu, porque o aquário não servia. E ele ia e comprava mais. Até que um dia acabou os peixinhos da loja e tinha um preto lá, os outros eram todos vermelhos. Ela comprou o preto e pôs lá. Aí o menino levantou de manhã, oi Bob, colocou a comida e sentou para tomar o café da manhã. Ela respirou aliviada. Aí daqui um pouquinho, o menino comendo, ele falou assim, mãe, não tinha Bob vermelho dessa vez? Para você comprar. Né? Então, por que ela fez aquilo? Qual o desespero dela, do menino enfrentar a morte? Né? Quando morre o cachorro, quando morre o gato, quando morre a avó, quando morre um tio, quando morre alguém, né? A gente protege as pessoas da morte como se a morte fosse um grande inimigo a ser combatido. E na verdade ela é parte do nosso processo de viver. Né? A morte não existe, existe a morte física. E nós somos espíritas, nós sabemos disso, nós conhecemos a reencarnação, nós estudamos o assunto, os meandros do processo reencarnatório, e a gente tem medo da morte. A gente tem medo de falar da morte, a gente não quer falar da morte. E quando tem alguém morrendo perto de nós, nós evitamos o assunto, negamos o assunto. Né? Isso acaba gerando uma consequência que é o enlutamento patológico. Então, sentir pesar ou dor pela morte de alguém é alguma coisa a ser evitada? Não. Por quê? Porque é impossível evitar isso. Mas é alguma coisa para não ser conversada? É alguma coisa para ser não discutida? Também não, porque é inevitável que isso aconteça nas nossas vidas. E não vai ser uma nem duas vezes. E a gente precisa se acostumar que as pessoas vão morrer. A gente precisa se acostumar que em algum momento nós vamos sofrer esse processo de luto. De maneira que nós possamos passar por essa dor e nos recuperarmos e seguirmos a nossa vida. E deixarmos quem morreu seguir a vida dele. Senão nós vamos trazer o processo para um quadro patológico, para uma doença, para um transtorno, que vai acabar produzindo dor e sofrimento. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do sofrimento, mas eu queria antecipar com uma coisa que eu observo muito, né, como médico e como pai também. Dos meus 3 filhos, tem um especialmente que tem medo de agulha, injeção, essas coisas. Então, quando ele sabe que ele vai ser vacinado, que ele toma vacina, ou que vai precisar perder sangue, por exemplo, é um transtorno. Porque o moleque não dorme, ele fica nervoso, irritado, começa a ficar agressivo. Então, quanto menos você avisar ele, semana que vem nós vamos colher sangue. Ele fica uma semana sofrendo, uma semana sem dormir, uma semana estressado. Aí na hora que vai colher o sangue, ele soa frio, passa mal, desmaia. E aí o que acontece? Uma picadinha, doeu, tirou sangue, acabou. Então, por causa de 5 segundos de dor, ele teve 7 dias de sofrimento. Né? Isso que eu digo assim, será que é para a gente sofrer tanto pela dor? Será que aqueles momentos de dor, né, e um luto saudável, ele dura entre 6 meses e 2 anos, será que esses 6 meses a 2 anos de dor, eles precisam ser acompanhados de sofrimento? Será que isso é necessário? Né? Então a resposta é não, não é necessário. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da dor e do sofrimento. Então, o luto, na verdade, ele é uma questão de você afinar o que você está sentindo, né, com o que
você está pensando, com o racional com o emocional, né? Então, é o tempo que você vai demorar para a sua mente conseguir entender o que o seu coração já sabe. Quem já passou por isso, ou está passando, porque o luto começa muitas vezes no diagnóstico de uma doença grave, vocês percebem que, como a doutora Elizabeth Kubler-Ross já ensinou, existem algumas etapas do processo do morrer que elas começam antes do morrer e muitas vezes depois do morrer elas continuam acontecendo, não só para quem está morrendo, mas para todo mundo que está ao redor. Então, a primeira coisa é negar, né? Então é sempre assim, não, o exame está errado, não, esse médico não sabe o que está falando, não, isso não está acontecendo comigo, né? E muitas vezes a gente percebe isso, a pessoa está internada, está no hospital, está muito mal, está perdendo a capacidade até de se comunicar, né? Está cada dia mais deteriorada clinicamente e as pessoas estão fazendo planos. Não, quando ela melhorar, no final do ano, nós vamos viajar. Não, porque não sei o quê. E os filhos negando, e o esposo negando, e o pior, o médico negando. Não, vamos fazer agora um remédio novo, vamos ver se ela reage. Ele sabe que ela não vai reagir. Ele sabe que não tem mais o que fazer, né? É o processo da morte. Esse paciente está desencarnando. Então, o que é mais útil? O que é mais produtivo? É a gente ficar negando ou a gente começar a lidar com o processo, né? Por exemplo, às vezes eu fico meditando um pouco sobre isso. Quando eu era mais jovem, eu ficava pensando, bom, se Deus for bom, eu vou morrer dormindo, né? Eu vou dormir e quando eu acordar, eu já estou morto. E assim eu não preciso passar por aquele processo. Aí, são 32 anos de formado, né? E vi muita gente morrer, e passei pelo processo várias vezes com outras pessoas, e hoje eu tenho medo de acontecer isso, porque é capaz de eu acordar e achar que eu ainda estou vivo, né? E tenho dificuldade de desencarnar. O Chico falava, morrer é fácil, desencarnar é que é complicado. Então, se eu tiver a consciência de que eu estou em processo de morte, que eu estou para desencarnar, eu tenho uma chance preciosa de fazer o processo. Então é mais ou menos assim, vamos viajar? Vamos. Quando? Amanhã. Então não tenho tempo de me despedir, não tenho tempo de ver se eu paguei todas as contas, eu não tenho tempo de me acertar. Vamos viajar? Vamos. Quando? Daqui 2 meses. Então eu vou ter tempo de arrumar minha vida, de deixar tudo pronto, eu vou ver se vou deixar todas as minhas contas programadas para pagar, vou avisar o pessoal lá na clínica e deixo tudo arrumadinho. Então, se você está negando, você está perdendo esse tempo, que é o tempo do processo de você viajar, de você desencarnar, né? As pessoas que estão ao redor, muitas vezes elas perdem a chance de falar coisas que queriam falar, de se despedir das pessoas que queriam se despedir, né? Muita gente que se ama e que não consegue se abraçar, é uma boa chance de você se abraçar. Muita gente que se ama e que não se fala por causa de orgulho, vaidade e de discussões fúteis que fizeram com que você fique 1 mês, 2 meses, 3 anos, 5 anos sem falar com aquela pessoa que você ama. É uma ótima oportunidade para você ligar para a pessoa e falar, olha, é o seguinte, eu estou morrendo, queria muito falar com você antes de eu ir, né? É um processo que vale a pena você fazer. E se você não estiver aceitando isso, você está negando o processo, o que acontece é que você se priva daquilo e priva a pessoa daquilo. E uma outra coisa que eu acho mais difícil ainda, que eu acho até desumano, é que aquela pessoa que está passando pela crise da morte e que está no processo de desencarne, ela acaba passando por isso sozinha. Por quê? Porque o marido não tem coragem de falar para ela que ela vai morrer. Ela sabe,
Eles sabem, mas eles não têm coragem de falar sobre o assunto, né? Os filhos não têm coragem de falar sobre o assunto. O médico não tem coragem de falar sobre o assunto. E ela fica sozinha, ela e os botões dela, sozinha na crise da morte. Teve um episódio que aconteceu comigo lá em Santos. Eu abasteci o meu carro num posto de gasolina pertinho da minha casa e tinha um frentista que acabou ficando meu amigo. A gente conversava bastante, ele era bem falador, assim, eu parava, e aí, como é que tá? A gente falava de futebol, e sempre na hora que eu abasteci o carro tinha esse processo. E nesses dias todos que eu abasteci o carro, ele acabou sabendo que eu era médico, que eu trabalhava no hospital lá perto, no Guilherme Alva. E um dia ele falou, eu vi que ele estava meio triste, assim, e ele falou para mim, doutor, eu estou muito chateado, tem uma coisa muito ruim acontecendo na minha casa. Eu falei, o que aconteceu? Meu pai está com câncer. Eu falei, puxa, quem está atendendo? Ele falou, ele está indo na Santa Casa e tal. E eu falei, você está precisando de alguma coisa? Ele falou, estou. Eu achei que ele ia pedir algum exame, né, Ele falou assim, sabe o que é, doutor? É que a gente está muito preocupado, a gente está sem coragem de falar para ele que ele está com câncer. E somos 3 filhos, mais a minha mãe, e a gente está muito... não sabe o que fazer. Eu falei, olha, deu o meu cartãozinho para ele, falei, leva ele lá no consultório, deixa eu conversar com ele. E aí foi a família toda, foram os filhos, os 3, a esposa e ele. Entrou todo mundo no consultório, aí eu pedi para ele contar a história dele, ele falou da cirurgia, contou, tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí a hora que, depois que ele me contou a história, eu pedi para a família sair para examiná-lo. Aí eu deitei ele na maca, examinei e perguntei assim para ele, eu falei, o senhor sabe o que está acontecendo com o senhor? O senhor sabe qual é a sua doença? Ele falou assim, claro que eu sei, doutor, eu sou pobre, eu não estudei muito, mas não sou burro. Eu falei, e o que está acontecendo com o senhor? Ele falou, sim, eu estou morrendo, eu estou com câncer no pâncreas e eu estou morrendo. Eles me internaram, fizeram um monte de exame e nem me operaram, porque não tinha jeito. Tiveram a conclusão que não valia a pena operar. O senhor, quanto tempo o senhor acha que o senhor vai ter de vida? Não sei quanto, doutor, mas não é muito. E eu sinto isso. Aí eu falei para ele, o senhor, eu posso ajudar o senhor? Tem alguma coisa que eu posso falar, que eu posso fazer para ajudar o senhor? Ele falou assim para mim, pode, doutor, conta com a minha família, que eles não sabem. Né? Então, olha só a situação dessa família. Eles sabem que vai morrer e não conseguem conversar. Eles sabem que ele vai morrer e não conseguem conversar. E aí eu peguei e falei assim, fica tranquilo, eu vou conversar com eles, daí depois o senhor faz uma reunião com todo mundo e fala o que o senhor acha que o senhor tem que falar. Pedi para ele sair, mandei a família entrar, expliquei o que estava acontecendo e algum tempo depois, umas 2, 3 semanas depois, eu conversei com meu amigo, quando eu fui pôr gasolina no meu carro, perguntei como é que estava o pai dele e ele falou, olha doutor, nós não tivemos coragem de conversar com ele naquele dia não, mas aí ele foi piorando, eu chamei os meus irmãos, nós nos reunimos, minha mãe fez um café, nós sentamos em volta da mesa e conversamos sobre o assunto, todo mundo chorou, a gente se abraçou e nós estamos em paz agora, está todo mundo bem, né? Isso é uma oportunidade de você passar pelo processo da morte de uma maneira saudável. Encarar assim, puxa, eu amo essa pessoa e eu não vou mais vê-la. Tá, mas o que vai acontecer com ela? Ela vai para um lugar melhor. Ela vai estar numa situação legal. Ela vai estar bem. Eu não preciso me preocupar com ela. Eu preciso me preocupar comigo. Com a maneira como eu vou lidar com essa ida. Eu sei o que o meu coração está sentindo. Mas eu preciso sincronizar a minha mente para aquilo que está acontecendo no meu coração, né? Eu preciso entrar num estado de harmonia. Então, dentro desse processo, uma das questões mais importantes é aquela situação que eu falei para vocês da diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, apesar de ninguém gostar de sentir dor, ela é fundamental. Quando você fica sem dor, você tem problemas. Eu não sei se vocês sabem a lepra, né? Hoje em dia a gente chama de doença de Hansen, porque
a palavra lepra estigmatizou. Na época de Jesus, as pessoas tinham muita lepra, é uma doença contagiosa, e tem essa coisa da necrose, né, do corpo desfazendo. Eu não sei se vocês sabem, mas o problema da lepra não é que o tecido necrosa, é que você para de sentir dor. Então, a dor, ela te avisa que tem alguma coisa errada. Se você não sente dor, você não sabe que está errado e o tecido vai se lesando, ele vai piorando. O diabético, quando tem a neuropatia diabética e para de sentir dor, ele tem esse problema. Então você coloca um sapato, o sapato está apertando o teu dedo. A dor não te avisa que o sapato está apertado, o dedo fica ali, machuca, forma uma bolha, a bolha infecta, forma uma ferida e vai necrosar o dedinho. Entende? Então a dor, ela é fundamental, ela é necessária e ela é nossa amiga. Ela sinaliza pra gente que tem alguma coisa que não está bem, né? Só que a gente tem dois tipos de dor, né? É a dor física e a dor emocional. As duas funcionam do mesmo jeito, as duas têm o mesmo motivo de estar lá, é te avisar que tem alguma coisa errada. Então a dor, ela é fundamental e ela é inevitável. Sentir dor faz parte do viver. Quando a gente está encarnado, a dor física, ela é fundamental, ela faz parte do viver. E nós precisamos aceitar esse processo e encarar esse processo de dor de uma maneira saudável. Isso tem um envolvimento cultural. Então, eu trabalhei uma época, eu era acadêmico ainda, e eu dava plantão no pronto-socorro numa cidade perto de Bragança, que é onde eu fiz faculdade de medicina, no interior de São Paulo. Tinha uma cidade de Atibaia, perto de Bragança, e tinha um hospital lá, e a gente fazia plantão lá, como acadêmico. Tinha um médico, ficavam dois acadêmicos e um médico, a gente ficava de plantão ali lá em Atibaia. E esse processo de vivenciar a dor das pessoas ali era uma coisa que eu estava conversando hoje com o Fernando, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu me formei com 23. E eu estava ali vivenciando a dor das pessoas com 20 e poucos anos, sem maturidade, né? E ali em Atibaia tinha uma comunidade de japoneses muito grande. E eu lembro que o médico que eu acompanhava lá no plantão, ele me avisou assim, falou: Décio, quando for um paciente japonês, toma cuidado. Por quê, professor? Porque eles sentem dor, mas eles não expressam a dor. Aí, um dia tinha um senhorzinho lá que estava com um abdômen agudo, acho que era apendicite, não lembro o que era. E ele me chamou para ver. Examinei esse paciente, examinei, pus a mão na barriga, percebi que a barriga estava estranha, mas o senhorzinho, eu olhei para ele e falei assim: o senhor sente dor? Ele: sim. Está doendo muito? Sim. E a cara dele sempre igual. Ele falou: você está vendo? Aí quando nós fomos operar, estava cheio de pus a barriga dele. Você está vendo o perigo? Eles não expressam dor, né? Mas tem um outro perigo também, quando é latino, brasileiro. Porque você nem pôs a mão na barriga, ele já está... Aí você pensa, esse cara está morrendo, né? Ele vai morrer, essa dor muito intensa que ele está sentindo. Não, né? Tem um trabalho que foi feito para estudar, falou assim: então os japoneses sentem menos dor. Aí eles fizeram o seguinte, eles mediram a frequência de estímulo das terminações nervosas para um estímulo doloroso controlado. Por exemplo, uma placa a 40 graus de temperatura, uma placa de ferro a 40 graus. Então quando você põe a mão, está quente, aquilo transmite dor, né? Várias pessoas colocaram a mão naquela placa e eles mediram a frequência, né, dos estímulos dolorosos. É exatamente a mesma. Se você aumenta para 42 graus, aumenta a frequência. Se você diminui para 35, diminui a frequência. Mas a frequência é exatamente a mesma. Tinha gente que conseguia ficar com a mão na placa, sentindo a dor.
Tinha gente que via, colocava na placa, não quero mais fazer esse trabalho. E tinha gente que colocava e ficava, mas está doendo muito, está doendo, mas não tirava a mão. Ou seja, são formas diferentes de você reagir ao mesmo estímulo doloroso. Isso é o que eu chamo de sofrimento. O sofrimento, ele está ligado à dor, mas ele não é a dor. O sofrimento é a maneira como eu estou vivenciando aquela dor. É o peso que eu estou dando para aquele estímulo doloroso. E isso não é uma coisa ligada apenas à dor. Tudo na nossa vida está relacionado a isso. Não é? Se você tem um probleminha, mas você só tem aquele probleminha, ele passa a ser o problema da sua vida. E você vai vivenciar aquilo com uma intensidade gigantesca. Mas se vem um outro problema maior, aquele probleminha, você deixa para lá. Né? Vocês conhecem a história da pensão e do bode? A Dona Maria tinha uma pensão humilde e tinha os pensionistas que moravam lá, mas só que queimou a resistência do chuveiro. E aí o banho ficou gelado e estava frio e todo mundo começou a reclamar. E ela não tinha dinheiro para trocar a resistência. E ela não sabia o que fazer, porque as pessoas estavam reclamando muito, mas ela tinha um bode que ficava no quintal. Ela levou o bode e amarrou na sala. E o bode mordia todo mundo, fazia cocô na sala, a sala ficou fedida. Aí todo mundo começou a reclamar do bode. Mas por que a senhora pôs esse bode na sala, não sei o que. Aí quando estava todo mundo bem bravo, ela tirou o bode e botou de novo no quintal. Aí ficou todo mundo feliz. Entenderam como é que é? Então, a gente tem essa coisa de se incomodar demais. E tem gente que tem um nível, né, de complacência para o desconforto muito alto. E isso faz com que ela seja uma pessoa mais infeliz, mais incomodada, né? Ela não consegue aproveitar o que tem de bom, porque as coisas poucas que incomodam trazem um desconforto para ela. Eu acho que o teste para você saber que tipo de pessoa você é ir na praia. A praia é legal? Todo mundo gosta da praia? Mas quando você vai na praia tem areia. Areia suja, areia arranha, areia incomoda. Tá sol, não tem ar-condicionado, você fica suando, né? Então tem gente que vai na praia, não gosto. Tinha um amigo meu que tomava banho para ir para a praia. Você tá louco? Não, lá é muito desconfortável, a gente tem que ir pelo menos confortável. Então não vai. Não é? Mas é bonito, bota na tela do seu. Bota uma foto, sei lá, um quadro e fica olhando, não é? Você não consegue aproveitar o que tem de bom, porque o nível de desconforto para ele é insuportável. E uma coisa que às vezes tem gente que nem percebe. O que você acha da areia da praia? Acho legal pra caramba, dá pra fazer castelo, a gente joga futebol, né? E o outro fala, tem que levar uma toalha, né? A toalha às vezes fica suja. Aí alguém passa andando e joga areia em cima da toalha. Presta atenção, sujou minha toalha. E o cara está no Caribe, né? No meio daquele sol paradisíaco. Vocês conhecem gente assim, não conhece? Você já foi assim em algum momento da sua vida também, não é? Então essa é a diferença entre a dor e o sofrimento. Se você está sentindo alguma coisa agora, mas que você sabe que aquilo vai trazer algum ganho para você no futuro, porque a dor sempre traz ganho. Né? Você quer doar sangue, você acha isso importante? Para você doar sangue, alguém vai ter que picar o seu braço. Não é? Então, se você não quer levar uma picada, se você acha que a picada não vale a pena a vida que você vai salvar, então fique em casa. Né? Então, essa coisa de sentir dor, ela faz parte da vida, principalmente se a gente estiver encarnado. Mas o sofrimento é uma escolha. O sofrimento é escolha. A maneira como eu estou lidando com aquele processo doloroso vai fazer com que eu sofra ou não sofra com a mesma dor. Né? E então o sofrimento nada mais é do que a minha falta de resiliência à dor. Vocês sabem o que é resiliência? Resiliência é a minha capacidade de aceitar o que está acontecendo comigo.
né? E eu uso um exemplo que eu acho bem significativo. É o bambu e o vento. Se bate o vento, o bambu ele verga, não é? Porque o vento empurra o bambu. Isso é resiliência. Aí, como ele aceitou a força do vento e ele vergou, quando o vento vai embora, ele tem energia, ele tem força para voltar à posição inicial dele. Isso daí é o que nós temos chamado de coping em medicina, a sua capacidade de enfrentamento. Então, muitas vezes as pessoas falam, o resiliente ele não reage, ao contrário. Né? Porque qual é a outra opção? Se eu não for resiliente, eu não aceito a força que o vento está fazendo. É o bambu que não se verga. Aí se a força do vento for maior, ele quebra. E se ele quebrar, ele nunca mais volta para a posição original dele. Então ele não tem resiliência, ele não tem coping. Ele não aceita a dor, ele não tem como lutar contra a dor. Porque, na verdade, eu usei uma frase errada. Não é lutar contra a dor, é superar a dor. Não é? Por exemplo, se você vai enfrentar um problema, o que é enfrentar um problema? É bater de frente com o problema, é lutar contra o problema. E isso é falta de resiliência, é não aceitação. Não, isso aqui não pode estar acontecendo, eu não vou deixar isso acontecer e eu vou lutar contra isso. Essa é uma postura. A outra postura, olha, isso está acontecendo, eu não tenho como mudar isso, qual vai ser a minha ação? O que é que eu vou fazer para que aquilo possa ser superado? Né? Como é que eu faço para transpor aquele objetivo? Então, se você estiver andando numa estrada e tiver uma pedra de 10 toneladas no meio da estrada, e você resolver enfrentar a pedra, você vai ficar dando soco, pontapé para tentar quebrar a pedra de 10 toneladas? Você vai empurrar para tirar a pedra de 10 toneladas do meio do caminho? Ou você vai pensar, será que dá para pular? Será que não dá para passar em volta? Será que não tem algum atalho que eu possa voltar na estrada para pegar, para entrar na frente da pedra? Aí eu fui resiliente, tenho uma pedra no caminho, não consigo mover a pedra. O que eu vou fazer? Isso é a resiliência. E o coping? Vou pôr em prática as minhas estratégias para tentar mudar aquilo que está acontecendo, para tentar contornar aquele obstáculo que está sendo colocado para mim. Então, se eu sofro, é sinal de que eu não aceitei. Eu sou o bambu que está querendo quebrar em vez de vergar. E se eu não aceito o problema, eu não tenho como superá-lo. Se eu enfrento o problema, bato de frente com o problema, eu tenho menos chance de resolver. É claro que em algumas situações, o enfrentamento pode ser a solução. Mas para eu enfrentar, vamos supor que a pedra não seja tão pesada, que talvez eu consiga mover essa pedra. Eu preciso de uma estratégia. Quem sabe eu consigo fazer uma alavanca para tirar a pedra. Então, eu não estou negando o problema. Eu estou assumindo que eu tenho um obstáculo que eu preciso enfrentar. Se você está sofrendo, você senta do lado e fica, meu Deus, uma pedra no caminho. E agora eu não vou chegar onde eu queria, eu vou ter que ficar aqui. Será que eu vou ficar para sempre? Um dia vai acabar a comida, vai acabar a água, eu vou morrer do lado dessa pedra. Esse é o que não tem resiliência, é o que não aceita. Ele fica lá sofrendo. Né? Eu falo que o sofrimento é para quem gosta do chicotinho. Puxa o chicotinho, senta na beira da estrada, fica batendo nas costas. Eu não presto, eu não sirvo para nada, Deus não gosta de mim. Deus é sempre culpado, né? Ele não me ajuda porque eu sou um coitado. Bom, o que você está fazendo de bom para você? Nada. E para os outros? Nada. Você está sofrendo. E acha legal. Tem gente que gosta de sofrer. Né? Por quê? Porque está acostumado a viver assim. Porque viu alguém passar por isso. Né? Quando eu passei na obstetrícia, no estágio de obstetrícia, era muito comum ver a mulher entrar gritando para ter o filho. Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí você chega, a mãe dela fala assim, eu quase morri quando ela nasceu.
E a avó estiver lá, falou, eu quase morri quando ela nasceu. Quer dizer, a avó já falou que quase morreu, a mãe quase morreu, ela também vai quase morrer, e se ela tiver uma filha, vai quase morrer também. É uma tradição de família. Quase morrer na hora que tem um parto. Não é? Porque você imita as pessoas. E você imita muito quem está do seu lado. O que a gente faz impacta de uma maneira tão poderosa os nossos filhos e as pessoas que admiram a gente, que é quase como se elas estivessem imitando. E a gente faz, muito do que a gente faz, a gente aprendeu imitando os nossos pais. Não é? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa essa tradição da morte proibida, da morte não discutida. Porque aí as pessoas vão acabar passando esse luto, sofrimento. Porque o luto é dor, mas ele não precisa ser sofrimento. Tá? Como é que a gente faz para não sofrer? Então eu achei interessante que o Wagner, quando fez a prece, ele falou, né, a prece de São Francisco. São Francisco disse assim: dá-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? É a pedra diante do caminho. Será que eu consigo remover a pedra? Né? Se eu acho que dá, eu vou tentar. Mas e se não dá? Aceita. Não dá. Eu tenho que aceitar. Né? E a sabedoria para saber quando é que eu vou tentar arrastar a pedra. E quando não dá para arrastar a pedra. E isso daí evita o sofrimento. Aí evita a dor. Não, a dor é inevitável. A dor está te avisando, tem uma pedra no caminho. Esse caminho aqui não vai dar para você continuar. Mas eu tinha planejado, eu achei que eu ia conseguir chegar cedo, porque esse caminho é o melhor caminho. Tá, mas não vai dar. Não, mas eu queria. Tá, mas não vai acontecer. Gente, isso acontece muito quando alguma coisa acontece fora do que seria o normal acontecer. Eu falei, eu fiz essa palestra no Maria Modesto Cravo, a Júnia até me pediu para repetir aqui, e lá eu falei isso, e alguém na internet, no YouTube, ficou bravo com o que eu falei. Mas desculpa, é a minha opinião, pode continuar discordando. Que eu falei que é muito mais complexo, por exemplo, você perder um filho do que perder o seu pai. E olha, eu uso a palavra perder de novo. Né? Você vê como a gente está enraizado na cultura. Por quê? Porque o natural é eu morrer antes do meu filho. E o natural é meu pai morrer antes de mim. Então, de alguma maneira, eu sei que isso vai acabar acontecendo em algum momento. A morte. E eu vou ter que encarar esse luto em algum momento. Né? Agora que eu estou ficando mais velho, meu pai também está ficando mais velho, e eu olho para ele e já estou enlutado. Porque eu estou passando pelo processo de que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas eu não olho para o meu filho e fico pensando, será que vai acontecer? Não. Na minha cabeça, isso não vai acontecer. Eu vou morrer antes. Não é assim? Então, esse processo de aceitação, né, pode ser mais difícil se é uma situação em que está acontecendo uma coisa que eu não esperava. Né? Então, um filho ficar doente, um filho ter câncer, e aí? É muito mais difícil. Dói mais forte. Né? Porque também tem dores e dores. Eu tenho a dor da picadinha para tirar o sangue, mas tem a dor de um acidente em que eu caí de moto e me ralei inteiro. E estou com uma área grande do meu corpo lesada. O estímulo doloroso é mais importante, mais forte. Então, vai doer quando meu pai morrer? Vai. Mas, e se morrer um filho? Dói mais? Eu acho que sim. Não é quantificar a dor, porque um é mais importante que o outro. Não, é pela questão da situação que você está vivendo. Né? Uma situação inesperada, de alguma coisa que você não achava que ia acontecer. Mas está acontecendo. E aí? Vai doer? Muito. Ah, então eu vou sofrer. Depende. Depende de como é que você vai encarar aquilo. Né? Vocês percebem que não é simples, né? Não é fácil. Mas se você racionaliza,
É igual aquele slide que eu coloquei. É você tentar sincronizar o que o seu coração já sabe. Você tentar sincronizar a sua mente com aquele sentimento. Você conseguir trazer algum significado para aquilo que seja algo que te traga algum ganho. Que faça com que você consiga superar aquela dor. Contornar aquele obstáculo. E continuar a sua vida. Não é? Porque isso também é inevitável. Continuar a sua vida. Mesmo que você não aceite continuar a sua vida, ela continua. Mesmo que você resolva encerrar o seu ciclo encarnatório porque alguém que você amava morreu e você resolve se suicidar, é uma ilusão. Porque você continua, você vai acordar do lado de lá sofrendo igual. Só que igual não, pior, porque agora você acrescentou mais um problema na sua vida, que foi o seu autoextermínio. Além da dor que você sentia de ter o outro ter morrido, e que gerou um sofrimento que mostra claramente que você não aceitou aquilo, você não foi resiliente, aí você chegou ao ponto de exterminar sua própria vida como protesto por algo que aconteceu e que você não aceita. Então você acrescentou mais uma pedra no seu caminho. Se era uma, agora são duas enormes, que você mais cedo ou mais tarde vai ter que confrontar, não, vai ter que contornar, vai ter que superar. Né? Então a dor, se for uma dor física, a gente tem várias maneiras de tratar isso. Né? A gente contorna isso. Hoje tem uma especialidade médica que cuida de dor. Então a gente tem vários recursos terapêuticos para fazer isso. Tem vários remédios. Mas a dor emocional, ela não tem analgésico. Né? Eu vou fazer um remédio para você dormir, isso vai te aliviar. Não vai. Você dorme com dor, acorda com dor. Né? Você vai dormir sofrendo, acorda sofrendo. Porque a dor emocional, ela só tem dois remédios. Um deles é o tempo. O tempo vai abrandando. Só que é um remédio homeopático. Ele demora um pouco mais para fazer efeito. É eficaz, mas demora um pouco mais. E o outro é a presença dos entes queridos. Vocês já se perguntaram o que é que você vai fazer no enterro? A pessoa que morreu, morreu. Você vai lá falar com ela? Não. Você pode falar com ela de casa, se você quiser. Faz uma prece. Né? É uma pessoa que desencarnou. Né? Mas por que você vai no enterro? Para chegar lá e falar com os parentes. O que a gente fala para o parente no enterro? Tem as frases prontas. Alguém inventou uma frase nova? Meus sentimentos, meus pêsames, sinto muito. O que mais que a gente fala? Condolências. Bom, você saiu da sua casa, foi lá para falar isso? Será que isso faz diferença? Não. O que é que faz a diferença? É você estar lá. Você apareceu, você foi lá, abraçou a pessoa que está sentindo dor, você abraçou as pessoas que estão lá se despedindo do ente querido, e a sua presença está dizendo em alto e bom som: eu gosto de vocês e eu estou aqui para vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. E aí você fica lá um tempo. Para quê? Para dizer assim: estou aqui mesmo, viu? Ó, sou eu, estou aqui. A pessoa olha para você, chora, você vai lá, pega na mão dela. Não tem nada para falar. Quem está falando ali é o coração. Aquilo é analgésico. Você imagina alguém que você ama, morre, você está sentindo aquela dor, você vai se despedir dessa pessoa no velório e não tem ninguém lá. Não aparecem as pessoas que você ama. Você fica sozinho lá. Não dói mais. Agora você está lá, está olhando a pessoa no caixão, daqui a pouco chega uma pessoa que você gosta. A pessoa te abraça e você chora. Por que você chora? Que legal, tem alguém que está dividindo a minha dor. Aí daqui a pouco chega um outro amigo e você chora. Por quê? Olha, o outro amigo é mais um dividindo a sua dor. Quanto mais gente estiver dividindo a sua dor, menos dói. E aí você olha para a pessoa no caixão, mas você olha o seu amigo que está lá chorando com você. Você olha a pessoa no caixão, mas tem lá um outro amigo que está chorando com você. E isso é um lenitivo para a tua dor.
não é? É um lenitivo. E para o sofrimento? Aí já depende de você. Você pode usar isso, se você estiver sofrendo, para aceitar o que está acontecendo e diminuir o sofrimento, mesmo que a dor continue igual. É só o meu nível de aceitação para aquilo que eu estou sentindo é que vai determinar o nível de sofrimento que eu estou passando, que eu estou experimentando. Então, a dor do luto, ela é igual ao trauma, igual a um acidente, né? É como se fosse uma ferida que vai cicatrizar. Primeiro tem um trauma, né? Você tomou uma facada, você caiu, você sofreu um acidente ou alguém morreu. É o trauma, né? Então, o que acontece? A dor é proporcional ao amor. Eu coloquei isso grifado que nós vamos discutir isso aqui. Como é que é isso? Será que a dor é proporcional ao amor? Eu acho que sim. Pode ser que eu esteja errado, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, eu pensei isso desse jeito. Então pode ser uma bobagem. Mas eu vou colocar o que eu penso e vocês decidem o que vocês acham. Porque assim, quanto mais eu amo a pessoa, quanto mais aquela pessoa é importante na minha vida, mais dor vai gerar ela tá indo embora. Mais dor eu vou sentir por ela estar morrendo, desencarnando. Né? Se é uma pessoa que eu gosto, eu acho legal, mas ela mora longe, eu não convivo com ela, né? Eu vou sentir dor, vou, mas é menor do que aquela pessoa que eu olho todo dia eu encontro com ela. Eu falo sempre assim, as pessoas que ficam muito tempo casadas, né? A gente brinca muito com casamento, mas assim, ficou 50 anos casado, bom, mistura o perispírito um do outro, né? Acho por isso que a gente fica até um pouco com raiva do outro, né? Porque ele é uma parte de você que tem uma certa independência, né? A gente fica com uma... Aí, um morre, ele leva um pedaço do perispírito. Agora você imagina, você ficou 50 anos dormindo com o cara roncando do seu lado. Como é que você vai dormir sem ele roncar? Você vai sentir falta do ronco, não é? É o traste e a bruxa, sempre eles são casados, o traste e a bruxa. O traste morreu, a bruxa não consegue dormir. Ou a bruxa morreu, o traste sente falta dela. Assim, pô, eu não vou colocar essa calça porque toda vez que eu coloco, minha mulher reclama. Aí eu colocava só para irritar ela. Aí agora ela morreu. E eu olho para a calça e tenho vontade de chorar. Pô, quem que eu vou irritar agora? Não, eu não vou mais para a calça. Ela não está aí para reclamar. Vocês entenderam como é que funciona? Agora, se é uma pessoa que é um amigo teu e que faz 20 anos que ele mora em outro país, você gosta dele, você lembra dele, aí fala assim, poxa, ele morreu, é ruim, dói, mas eu não acordo todo dia e vejo ele. Eu não ouço a voz dele todo dia. Então, vai doer menos. Vai doer menos. Né? Então, essa dor, ela tem essa característica. Tá? Depois que você tem o trauma, sangra. E vai sangrar mais quanto pior for a lesão. Não é? Quanto mais cruento tiver, quanto mais próximo do trauma for. Então, esse sangrar, ele faz parte do momento da pessoa morrer. E por isso que eu falo que quando você tem uma doença crônica, você vai morrendo aos poucos, você começa a sangrar já quando tem a dor. Aí o início. Então aquilo vem mais crônico, vem mais aos poucos, vem a prestação. E isso dura mais, mas a intensidade é menor. Às vezes dá para você resolver isso daí, né? E faz a gente chorar. Eu fiz um teste já, eu não sei se vocês... Pode fazer o teste depois. O que me faz chorar? Me faz chorar quando eu sinto pena de mim mesmo. Quando eu penso em alguma coisa que me faz ter pena de mim, eu choro. Né? Se eu fosse ator e tivesse que chorar numa cena, é só pensar em mim mesmo com alguma coisa que eu não gostaria de vivenciar, imaginar eu vivenciando aquela coisa, eu choro. Isso é um sinal claro de egoísmo, vocês concordam comigo? Eu choro quando eu estou privado de alguma coisa. Quando você olha alguém sofrendo e chora por esse alguém sofrendo, já é um sinal de que você está melhorando.
Mas tem que ver se você está sofrendo pela dor dele ou se você está se imaginando no lugar dele, que já é bom você se imaginar no lugar do outro. Sentir a dor do outro e sofrer pela dor que você está sentindo se você estivesse no lugar do outro. Está dando? Quer entender o que eu estou falando? Estou viajando. E um dia em que você vai sofrer pela dor do outro sem você precisar se colocar no lugar do outro para sofrer. Por quê? Porque você já vive no outro. Já faz parte da tua vida. Você já é o outro. Né? Um dia eu imagino que eu vou chegar nesse ponto. Eu estou longe disso. Mas acho que um dia eu vou chegar lá. Né? Então, essa coisa do chorar é a dor que eu estou sentindo por ter pena de mim mesmo. Então, pode ser que alguém fique bravo que eu vou falar agora, mas eu já passei por luto. E comigo foi assim. Eu choro não pela pessoa que morreu. Eu choro pelo que está sendo tirado de mim. Eu choro porque eu não vou mais ouvir a voz. E eu gostava de ouvir a voz. Eu choro porque eu não vou ter mais o abraço. E eu gostava daquele abraço. Eu não choro porque ela está indo para outro lugar. Eu choro porque eu não vou ter ela mais perto de mim para fazer o que eu queria que ela fizesse. Né? E aí você vai dizer assim, então sentir a dor da partida do outro é egoísmo? É egoísmo. É a mesma coisa de você ter um filho que ganhou uma bolsa de estudo na melhor universidade do mundo, só que ele vai ter que ir morar lá, e você fala, não, imagina, não vai. Como é que você vai morar lá? Eu não vou poder te ver, eu não vou poder mais estar do seu lado. Não, vai ficar aqui do meu lado, vai meu filho aqui para olhar você todo dia. Você está sendo egoísta, você não está pensando nele, você está pensando em você. Para ele é bom? É bom para ele, mas como é que eu vou ficar sem meu filho? Você não quer que ele vá embora, ele é tua propriedade, a vida dele está atrelada na sua, ele tem que te atender, não é você que está atendendo ele. É egoísmo, é vaidade, é orgulho. E o luto é orgulho. O luto, não o fisiológico, a dor da perda, isso é normal. É o luto do adoentado, o enlutamento prolongado. Esse já é doença. E é a doença provocada pela falta de humildade. Falta de humildade. Né? Se Deus não deu a vida que eu quero, eu não quero a vida que Deus me deu. É o revoltado. Né? E isso é muito ruim. E pode trazer revolta. É normal sentir revolta? Na hora, às vezes a gente sente, porque a gente ainda está num estágio ruim, né? Então eu falo assim, não, mas como assim? E sempre tem algum culpado, né? Outro dia eu estava ouvindo uma família, a bisa morreu, a bisavó da família. Ela tinha 97 anos e ela desencarnou. E tinha alguém na família querendo saber quem era o responsável. Como é que ela tinha morrido? Porque ela foi para o hospital e morreu. Quem era o responsável? Ela queria achar alguém culpado pela morte da avó, com 98 anos. E eu quase falei, faltou pouco, falei, ela é a culpada. Quem mandou ela nascer? Tinha que morrer, né? Com 98, tá bom, né, pessoal? Falta 8 ainda, professora. Calma aí. Calma aí, a senhora não se apresse. Né? Mas vai rolar. Né? Vai acontecer. Tá certo? E aí vem o luto, que é esse enfrentamento. Né? Aceitação e resiliência. O luto é isso. Né? Eu vou tomar consciência do que está acontecendo, eu vou ter que aceitar aquilo, né? E vergar diante daquela coisa que está sendo colocada para mim. Aí é uma adaptação que eu vou fazer daquela ausência. Então, a pessoa desencarnou, morreu, viajou, foi embora, não está mais ali. Então a perda não é da pessoa, eu estou perdendo aquela convivência que eu gostava, né? Eu vou ter que me adaptar a isso, certo? E aí entra a ressignificação da pessoa. Então, por que é que eu gosto da minha mulher? Porque eu amo ela.
porque eu gosto de estar do lado dela, porque ela é uma pessoa que me ajuda a fazer isso. Oi? Amo, tá vendo, professora? Está me corrigindo. Eu a amo, né, professora? Obrigado. Amo ela, fica ruim, tem razão. Por isso que essa tem que ficar mais uns 8 anos, pelo menos, por aqui. Então, veja bem, quando você está do lado de uma pessoa, aquela pessoa tem um significado para você que envolve uma série de elementos do teu dia a dia. Se essa pessoa deixar de estar ali, você vai ter que ressignificar ela na sua vida. Vocês percebem isso? Você tem que colocar ela num outro lugar. É igual um enfeite que você tinha, que estava ali, agora você fez uma reforma na sua sala, e aquele enfeite não está combinando mais. Eu vou ter que achar um outro lugar para ele. Né? Eu posso escolher tirar ele da sala, mas ele não precisa ir embora. Eu só preciso colocar ele num outro lugar. É um ressignificado que eu estou dando para aquela pessoa na minha vida. Então, no momento em que ela morreu, ela vai deixar de participar da minha vida de uma série de maneiras, mas ela vai passar a participar da minha vida de uma outra série de maneiras. Então eu tenho que trazer um ressignificado. O luto faz parte desse processo de ressignificação da pessoa na sua vida, né? E aí vem a resolução do luto. E na resolução do luto é que é interessante, porque a ferida cicatriza. Aquela ferida que trouxe a dor, não é? E que aquela dor foi mais intensa quanto maior o amor, ela cicatrizou. E agora a dor tem que ir embora. Não é mais para ter dor, né? A ferida, ela deixa uma cicatriz, mas não a dor. E aí essa cicatriz é a saudade. E a saudade vai ser maior quanto maior foi a dor, quanto maior é o amor. Porque o amor não era. Se a pessoa morreu, você continua amando ela do mesmo jeito. Amando do mesmo jeito. Não é? Você não deixa de amar a pessoa porque ela morreu. Ela só vai ser ressignificada para você. Ela vai ficar numa outra posição. Eu tive essa questão do luto, e eu resolvi falar na Maria Modesta sobre isso, por causa do meu luto com a doutora Marlene. A doutora Marlene, eu conheci ela, e ela passou a ter um significado muito grande na minha vida. E eu convivia com ela intensamente. Então, a gente se falava muito pelo telefone, a gente se falava muito por e-mail, e quase todo mês eu estava encontrando ela em congresso, a gente fazia palestra junto, viajava junto. Todo ano a gente ia para a Europa junto, passava umas aventuras lá, e de repente, quando ela desencarnou, aquilo foi um baque para mim. Né? Só que eu me dei conta de que eu não estava aceitando aquele processo. E ela me mandou uma psicografia puxando a minha orelha, né? Dizendo que tinha alguma coisa errada, porque eu tinha que mudar a maneira de me relacionar com ela, ou seja, eu tinha que ressignificar ela. E se eu não conseguia mais mandar e-mail para ela, se eu não conseguia mais ligar para ela estava próxima de mim, ela podia fazer um contato mental, mediúnico comigo. Mas ela não estava conseguindo fazer isso porque eu ficava chorando, eu ficava sofrendo, e o sofrimento me afastava dela. E ela fala na psicografia: olha, precisamos trabalhar, resolve logo essa parada aí, porque eu estou aqui esperando, tem um monte de coisa para falar com você, a gente precisa resolver um monte de coisa, e você fica aí no seu orgulho, na sua vaidade, não aceitando, né? E eu tive um luto meio retardado com a doutora Marlene, porque na hora que ela desencarnou, parecia que estava tudo bem. Aí depois de uns 6 meses é que eu comecei a me dar conta de que estava fazendo falta, né? E aí acabou que já começou errado, e durante muito tempo eu acho que eu já estou resolvendo isso, está tranquilo, mas não estava complicado, né? Então, se eu consigo resolver o luto, e eu preciso resolver, aquela cicatriz vira saudade, a cicatriz vai ficar lá. Então você não vai esquecer da pessoa, não vai, mas ela vai passar a ter um outro significado. Você vai deixar de sofrer a ausência física dela e vai passar a usufruir da presença espiritual dela na sua vida, não é? Que é muito importante.
Então, uma das coisas que eu me toquei é assim, que eu falei que quanto maior o amor, maior a dor, né? E a minha pergunta é, então o amor faz doer? Será que amor dói? Mas não pode doer, porque amor é a essência da criação divina. Ele existe para trazer o bem e não o mal, né? Então, se é a essência divina, o amor, como é que eu sinto dor pelo amor, né? Então, o erro, na minha opinião, é a maneira como eu estou vivenciando aquele amor. Se eu estou vivenciando o amor de uma maneira egoísta, dói. Mas se é um amor incondicional, não dói. Então, o seu filho está viajando e eu estou sentindo dor porque ele está viajando, mas ele está indo para estudar, vai ser uma experiência legal para ele, e eu amo ele incondicionalmente, eu estou feliz porque ele vai estar feliz onde ele está, mesmo que eu não possa vê-lo, mesmo que eu não possa estar com ele, abraçá-lo. Isso é amor, é um amor bem sentido. Agora, se eu tenho um amor egoísta, eu vou sofrer, e ele vai viajar sabendo que eu estou sofrendo, vai sofrer também. Pô, tá legal aqui, mas coitado da minha mãe, do meu pai, estão lá. Aí liga, a mãe chorando, estou com saudade, meu filho. E ele fica, poxa, minha mãe está sofrendo, que droga, e eu aqui me divertindo. Começa a se sentir culpado. Quanta gente a gente conhece que perdeu alguém querido, alguém que morreu, e que fica sofrendo e chamando alguém, né? E aí a pessoa não consegue seguir a vida dela. Eu tive um caso que eu acompanhei, a mãe perdeu o filho, e ela sofreu, sentiu dor e sofreu, mas não resolveu o luto. Eles passavam 20 anos, e ela chorava todas as noites, meu filho, onde você está? E aí na reunião mediúnica vem o filho, e todo mundo achando que ele estava obsediando ela obsediava ele, ela encarnada. Assim, toda vez que eu estou melhorando, minha mãe chora e eu sofro de novo. Toda vez que eu estou conseguindo me levantar, eu vejo o sofrimento dela e eu não consigo sair de perto. Isso é amor? É um amor doente, um amor mal sentido. Se não por você, se você não está preocupado com você, que a sua vida está perdendo qualidade, porque você está sofrendo pela ira do outro, quem sabe por ele? De você perceber que se você não se libertar daquele sofrimento, a dor não vai passar, e que você está infligindo dor nele, que ele não está conseguindo viver a vida dele por sua causa. Então, amor liberta, não escraviza. O que escraviza é o ódio. Então, eu sempre digo isso. Se você casou com o traste, ou com a bruxa, e você quer se livrar dele, ama ele, ou ela. Porque se você odiar, na próxima vocês estão juntos de novo. Não é praga, isso é lei natural. Certo? O ódio aproxima as pessoas até elas resolverem o problema. Então você nasce colado no traste. Não tem jeito. Na próxima vez, se ele não vier seu marido, vem seu filho. Agora, se você quer se libertar, ama. Ah, mas eu tenho que amar ele e ele me amar? Não. Só você amando ele, você se liberta dele. Aí deixa o traste resolver o problema dele. Entendeu? Mas aí você vai gostar tanto dele que você vai querer ajudar ele a resolver também. O amor liberta, o ódio é que atrela. Então não adianta nada você continuar, eu odeio ele, então por que não separa? Não, porque eu vou resolver tudo nessa encarnação. Não vai não. Pode esquecer. Bota umas 2, 3 encarnações aí nessa lista aí. Não é praga, tá? Só estou avisando. A falta de resiliência é egoísmo, é orgulho, é desamor. É a falta de aceitação da vida, tá? Então, amor não é problema, amor é solução. E ressentir o amor é uma coisa boa. O problema é ressentir a ausência. E isso é orgulho, e isso é falta de aceitação, e isso que traz sofrimento. Então, quando você
olhar uma foto daquela pessoa que você ama e que morreu, e aquela foto te trouxer dor e sofrimento, é porque você não está sentindo direito o amor que você tem por ela. Se você olhar a foto, lembrar de como foi que ele tirou a foto, der um sorriso lembrando de como foi bom que você vivenciou com aquela pessoa, e o seu coração se aquecer pela saudade e pelo amor que você tem por aquela pessoa, a sua cicatriz está lá, mas está bonitinha. Não é mais dor, é amor. Um amor bem sentido, um amor sem orgulho, é um amor sem vaidade, né? É um amor incondicional, um amor muito mais próximo que a gente tem, que a gente chega, né, do amor que Jesus tem por nós. Então, a doutora Marlene me mandou esse e-mail puxando a minha orelha, só que veio através de um psicógrafo o e-mail, né? E ela dizia assim: Décio, o enlutamento estendido não passa de sinal de rebeldia do coração. Querer fixar-se na ausência física dificulta a ampliação da visão e percepção da alma. Olha, ela dizendo assim: você está tão fixado na minha ausência física, que você não consegue perceber que eu estou aqui para a gente conversar, que eu estou aqui para a gente entrar em contato, para a gente fazer o nosso trabalho. E aí ela diz assim: nossos laços são maiores do que aqueles aos quais se prendem a tristeza latente, que reduz as energias imprescindíveis para fazer o que é necessário. Quer dizer, a gente vai além dessa coisa da ausência física. Os nossos laços têm uma conexão e uma importância que é muito maior do que esse sofrimento que você está gerando pela não resiliência, pela não aceitação. E eu recebi uma mensagem uma vez que o Espírito falava assim: não tinha mais como aquele Espírito, o Espírito da doutora, tão forte, tão ativo, tão dinâmico, continuar dentro de um corpo que não conseguia mais acompanhar o Espírito. Ela precisava de liberdade, e a desencarnação trouxe a liberdade para ela. Tanto que ela desencarnou e começou a trabalhar. Ela desencarnou em janeiro, ela ajudou o preparo do Mednesp em junho, ela ajudou a viagem, o périplo para a Europa em outubro, no mesmo ano do desencarno dela. No dia do velório, que a gente estava lá, velando o corpo, 2 médiuns viram ela, amparada por 2 espíritos, que foi lá dar um beijo em cada um de nós que estava lá. Agradecer que a gente estava lá, a presença. Agradecer que nós viajamos do Brasil inteiro, pegamos um avião para ir a São Paulo, para poder prestar a nossa homenagem, né, a ela, que trouxe tanta luz, tanta coisa para a gente. Então, essa psicografia me deu uma chacoalhada, sabe? Eu não coloquei o resto aqui porque ela puxa a minha orelha, né? E ela diz assim, que eu precisava parar com isso, né? E ela fala assim uma hora: eu sei que você me acha meio dura às vezes, né? E ela era durona mesmo, mas é por causa disso que eu consegui conquistar muitas das tarefas que eu conquistei. E é verdade. E se ela não tivesse me dado esse tranco aqui, talvez eu ainda tivesse nesse enlutamento patológico que eu estava. Então essas 3 partes do luto, né? A dor, que é o trauma, o luto, que é a aceitação daquilo que aconteceu, e a ressignificação, que vai trazer a saudade, né? Que vai fazer com que você consiga atravessar por essa crise, que é a morte de alguém querido, de uma maneira saudável, né? Como eu disse, a dor é inevitável, mas o sofrimento é optativo. E aí o que é que você vai sentir, né? Se você olhar um objeto, for num lugar onde você costumava ir com aquela pessoa, e se naquela hora você tiver dor e você chorar de tristeza, é porque você está ressentindo a ausência. Mas se o seu coração se aquecer, se você chorar de felicidade ou de saudade, se você tiver uma sensação agradável, gostosa de lembrar daquela pessoa, então é porque você está ressentindo o amor, né? O amor que fez com que você se ligasse de uma maneira saudável àquela pessoa. Então, que fiquem as lembranças
para nos contar como foi sua vida nessa encarnação. Isso é importante. Que fique a saudade para nos mostrar a importância que você teve e tem na minha vida. Mas que a lembrança e a saudade me façam sorrir e não mais chorar. O chorar é o sangue na hora do trauma. Depois, esse choro, se ele existir, tem que ser de saudade, de emoção. Um choro de felicidade e não de tristeza. Então, com essa reflexão aqui, eu agradeço vocês terem acordado cedo para vir aqui no sábado, ouvir alguém falar de morte. Muito obrigado. Ficou grande porque eu conversei demais, né? Mas eu tinha que falar sobre o curso. Então, nossa gratidão aí ao doutor, pode compartilhar, ao doutor Décio. E eu estava vendo que ficou grande, mas eu não tinha como parar. Vocês gostaram? Então, muita coisa boa, esclarecedora. E doutora Marlene, eles dois trabalharam muito juntos. A doutora Marlene Nobre, que tem vários livros. Esqueci, viu, no final ele já estava chorando. Viu? Ele ainda estava chorando. E ele é um querido. Nós nos despedimos do pessoal do Instagram. Sem mais delongas, é o momento do passe.